Olá, você que nos acompanha, tanto no YouTube, no Nota de Rodapé, quanto na rádio, no nosso programa, toda terça-feira, agora meio-dia, nosso novo horário. Então, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite também. Antes da gente começar aqui a falar da nossa convidada, apenas uns avisos. Não se esqueçam de nos seguir lá no Instagram. Toda sexta-feira a gente está fazendo uma live com um pesquisador ou pesquisadora diferente, falando assim, sobre processos técnicos de pesquisa. Foi uma demanda que a gente teve lá bastante. A gente sempre está fazendo sorteio de livro lá. Não deixe de nos seguir. E também, se você está nos ouvindo na rádio, vai aí no seu computador, abre uma aba e começa a nos seguir também no YouTube. Porque se você não faz isso, estamos num relacionamento abusivo e a gente precisa mudar isso. Bom, hoje eu tenho o prazer de conversar com uma pessoa que eu já conheço há um tempo e qual eu nutro uma profunda admiração. Ela é historiadora, escritora e hoje mora na Inglaterra. Estou falando então com a professora Rossana Pinheiro Jones. Rossana, muito obrigado por estar aqui, por, enfim, conseguir abrir aí um horário na sua disputada agenda para a gente conversar um pouco, viu? Sou eu que agradeço, Jonathan. Só você para me colocar na frente de uma câmera conversando sobre história. É Muito verdade, porque assim, obrigada. Estou muito feliz. essa foi uma entrevista bem difícil de conseguir, viu? Porque Rossana assim, negociou bravamente, resistiu e foi na insistência mesmo, viu? Mas eu estou muito feliz pelo convite, pela oportunidade de conversar com você de novo, porque faz um tempinho que a gente não se vê e você foi um dos meus primeiros alunos e eu gosto de você. Tenho acompanhado todo o desenvolvimento, seu trabalho fora da academia. E você tem feito coisas incríveis, então é muito gratificante para um professor ver o desenvolvimento dos seus alunos, né? Então eu também estou muito contente e muito obrigada. Tá vendo, mãe? Pra você ver que eu ia na faculdade para estudar. E assim, Uh... Rosana, achei interessante enfim, falar sobre esse processo de negociar com você para a gente ter essa entrevista. Historiador, ele passa muito tempo no arquivo, assim, e ele vira, de certa forma, entre aspas, um bicho do mato, assim, não gosta muito de câmera, não gosta muito de sair do arquivo, se eu posso dizer. eu acho possível, mas tem outras. Eu acho que tem historiador de todo jeito, na verdade, né? Eu posso dizer que eu sou considerada uma historiadora meio às avessas. Muitas pessoas sempre me falavam que eu sequer fazia um trabalho de história, porque arquivo não fez muito parte da minha trajetória ou da minha formação como historiadora, Uhum. porque eu estudei história medieval, me especializei em história medieval, sendo uma brasileira do interior de São Paulo. Então, o arquivo não estava à minha disposição. Então, mas esse é um lado da história. O outro é que, de fato, os holofotes nunca foram para mim. Eu até tentei fazer curso de teatro quando eu era criança, para ver se eu desinibia um pouco. Me meti a dar aula, que também é um fator, uma tentativa de desinibir, né? Porque você se expõe, muitas vezes, a uma sala de 100, 150 alunos, com 100 pessoas te julgando o tempo inteiro, né? Então, assim, eu tive esses processos para me tornar um pouco mais para ficar mais à vontade em falar com a fala em público, né? Não sei se eu fiz um bom trabalho, mas de fato, eu como historiadora tenho essa certa relutância em me expor, né? De que cidade que você é do interior? Eu sou de Franca, Já tinha a Unesp ali do lado, né? já tinha o Unesp do lado. Isso. Isso foi uma certa influência para você querer fazer história no sentido, já a Unesp tá aqui, ou você já estava muito decidido o que te levou? Geralmente a gente fala muito que um professor ou professora na escola nos influenciou. Como é que foi o teu processo para escolher assim o curso de história e já estava ali em casa mesmo? Foi exatamente esse meu processo. Foi um professor do colégio chamado Ulisses, que ele vai adorar saber disso, né? Ele sabe, na verdade. Todas as vezes que eu encontro com ele, eu relembro que foi por conta das aulas dele no colégio que eu decidi, que eu me apaixonei pela história. Mas a decisão de me tornar historiadora foi um pouco mais tardia, talvez, porque quando eu estava no terceiro colegial para prestar o vestibular, eu tinha
acho que posso dizer duas opções: jornalismo e psicologia. Então, essas eram as áreas que mais me interessavam. Uhum. E a terceira, filosofia. Então, saindo do colegial, eu fui fazer filosofia na Unicamp, mas já, assim, nos primeiros 15 dias de aula, eu me deparei com um filósofo chamado Immanuel Kant, que me fez completamente desistir do curso. Então, voltei para Franca. Kant Aquela causa esse história processo de mesmo. lógica transcendental e se o que se conhece é o que se vê. Não, não deu. Eu tinha 18 anos, nunca tinha estudado filosofia, tinha lido O Mundo de Sofia, achando que, uau, que incrível, né? E não deu certo. Voltei para Franca, fiz cursinho, e foi aí que eu decidi fazer história, porque, sim, aí a Unesp teve um papel importante nessa minha escolha pela história, e direito na Faculdade de Direito de Franca. E aí o direito, a parte jurídica, é porque eu venho de uma família de pessoas envolvidas com o direito, né? Meus pais são advogados, tenho tias que uma tia oficial de justiça, enfim, então a família me levou mais por esse lado. Então, para agradar a mãe, eu fiz direito. Para me agradar, eu fui fazer história. Eu ainda quero tocar ainda nesse assunto sobre a loucura que é fazer duas faculdades e ao mesmo tempo. Mas antes eu acho interessante assim. Eu posso dizer que talvez você foi para o curso de filosofia com uma ideia um pouco romantizada da área, não sei. E chegou lá e teve esse choque. Por que você não acha que isso aconteceu com história? Assim, porque, de certa forma, para mim, pelo menos, foi um choque a graduação. De imaginar que um curso de história seria uma coisa e eu chegar lá e tá vendo um advogado espanhol me falar sobre processos inquisitórios, assim, na minha primeira aula de História da América, e que eu falei, meu Deus, mas o que tá acontecendo? O que é fonte? Que é isso, assim? Por que história você não teve esse mesmo... Você acha que você não teve esse mesmo choque que foi filosofia? A pergunta é muito boa. Eu nunca pensei sobre isso, porque, na verdade, eu também tive um choque quando eu comecei a fazer história. Uhum. Então, acho que a questão é por que eu não desisti, né? Porque o choque existiu. Quando eu comecei o curso de história, então, na Unesp de Franca, eu cheguei achando que eu sabia história, porque a gente conhece a linha do tempo né, do período Uhum. de escola, e acho que história é isso. Então eu cheguei e tive aula, por exemplo, com a Márcia D'Alessio. Ela foi uma das minhas primeiras professoras. E ali eu já percebi que eu não sabia absolutamente nada de história. Porque a história na faculdade, na universidade, se apresenta para a gente como uma construção, né, como você falou, a partir de fontes. E no Uhum. colégio a gente não sabe disso, não tem essa dimensão. Porque a história é passada como um decorar de fatos e datas. Então foi sim um choque. Eu tive aula também de antropologia no primeiro ano de faculdade, que também me abriu um outro universo. Então pensar que existiam outras sociedades que se constituíam de formas completamente diferentes da nossa e que são igualmente válidas, foi para mim uma descoberta fantástica. Então, eu acho que eu não sei como te responder essa pergunta. Talvez porque eu estava na minha cidade natal, né? Então, eu estava em casa, com a comida da mãe. Teve um certo conforto, assim, no sentido de. Tá vendo? Na verdade, não foi Kant que te afastou da Foi a filosofia. saudade da minha mãe. Foi a saudade da comida da sua mãe. É, Então, isso faz sentido. e como é que foi desenvolver, assim, tá em dois cursos de graduação ao mesmo tempo, sendo que o curso de História da Unesp é super puxado, e você foi para a Faculdade de Direito de Franca, que eu imagino que deve ter sido super puxado também. Como é que você tá, assim, viva entre nós hoje para contar essa história? Eu não sei. Eu tenho esgotamento crônico desde que eu comecei a universidade. Né? Fui petiana também, o que
Não ajuda, né? O que adiciona ainda. Torna tudo muito mais louco ainda, né? Adiciona só um pouquinho, assim, no... eu não foi. Eu tive que me dedicar muito, né? Eu tinha que estudar bastante. Eu não faltava nas aulas, então eu tive que, em certo momento, escolher se eu estudava de fato para a história ou para o direito, mas eu frequentava as aulas de direito, eu procurei fazer o melhor que eu pude nas duas universidades. E ainda ia nas festas, né? De vez em quando do DA, tentava socializar. Então eu tentei ter uma vida universitária plena. Você tá me falando que você fez 2 graduações, fez pet e ia em festa ainda? E ia de vez em quando, eu aparecia em uma ou outra, né? Brasil, estamos falando hoje com uma guerreira aqui. Então, eu não sei, mas é uma questão de disciplina e administração, né, do tempo. E Muitas quanto, vezes eu tinha que estudar de madrugada, tomando café, enfim. e quanto uma formação influenciou na outra? O quanto existe da bacharel em direito na historiadora Rossana e vice-versa? Olha, cada pergunta, né? Eu sabia o que eu estava, Ah, o que me esperava. eu tento me superar aqui. Ah, olha, talvez eu possa dizer que a parte teórica da estudante de direito me influenciou na abordagem da história. Porque eu nunca, por mais que eu tenha abandonado a filosofia também no começo do curso, eu nunca deixei de me preocupar com essas questões mais conceituais. Uhum. Então, no direito, o que é lei, o que é justiça, o que é direito natural, como se pautar por uma constituição, por uma sociedade democrática de direito. Então, essas questões foram importantes para mim, muito mais do que o aspecto prático do exercício do direito. Então, essa teoria, essa preocupação com o conceito, eu acho que foi muito importante quando eu continuei minha trajetória como historiadora, né? E quando eu comecei minha carreira como professora também. E você já durante a graduação começou a dar aula? Não, É porque também não dava para fazer tudo isso, né, Rossana? não. Pelo amor de Deus. Então, se eu desse aula da meia-noite às 6, eu acho que ninguém ia me aceitar nesse horário, né? Como professora, mas não, eu comecei a dar aula logo que eu me formei em História. Porque na Unesp, o curso de História são 4 anos, o de Direito são 5, então eu terminei História um ano antes. E aí, nesse meio tempo, enquanto eu terminava o curso de Direito, eu tentei dar aula no meu antigo colégio. Uhum. Mas aí foi uma experiência complicada, porque eu substituí o meu antigo professor. Então, os alunos conheciam o meu professor de história e, claro, eram apaixonados por ele. E eu, uma garota recém-saída da universidade, de novo, com aquelas ilusões que a gente vai trazer para o colégio, que a gente aprende na faculdade, demorei uns 3 meses para conseguir entender a dinâmica de uma sala de aula na época, 7ª e 8ª série, porque eu dava aula para crianças de 13, 14 anos. Uhum. Então, foi uma experiência importante para mim, foi interessante, mas também me mostrou que não era esse caminho que eu queria seguir. Mas você diz o caminho que você queria seguir na docência em si ou na docência para adolescentes? Para adolescentes, numa escola de ensino médio, né, de colegial, então docência para criança. E chegar a essa conclusão, de certa forma, foi muito conflitante com a ideia que você tinha de ser historiador, ser historiadora, no sentido, poxa, não posso dar aula, o que eu vou fazer então? Talvez a pesquisa não era um caminho que você pensava tanto, assim, não sei. Eu já pensava na pesquisa, porque durante a graduação, na Unesp de Franca, os alunos têm que desenvolver o TCC, né, Uhum. como na Unifesp. Então, eu já fazia pesquisa e o PET também me obrigava a fazer pesquisa.
Então, essa era a área que eu gostaria que eu, na época, queria seguir, muito mais do que a docência. Mas no Brasil não existe um CNRS em que é possível você se tornar um pesquisador de história. É preciso associar as coisas, né? Então, não teria como eu ser pesquisadora sem ser docente em algum sentido, de alguma forma. Bom, eu não sei quando você começou a dar. Eu não sei se a Unifesp foi sua primeira experiência universitária como professora na universidade, mas como é que foi essa construção enfim, ter que se tornar a professora Rossana? Assim. Olha, foi uma experiência também, foi bonita, né? Eu acho, foi uma experiência boa para mim, porque da Unifesp não foi minha primeira experiência docente, não foi onde eu comecei minha carreira. Uhum. Eu comecei numa universidade particular de Uberaba, no departamento de Direito. Então, volta na sua questão, né? Como que as coisas vão acontecendo de um jeito que, de certa forma, né, Agora, congrega. meu Deus, Rossana, como é que você foi parar em Minas? Porque Franca é Minas, uai. É quase lá já, né? Uberaba é Franca é perto, né? Minas. Hã? Uberaba é perto, né? É perto, Ah, né? tá. Porque Franca é estado de São Paulo, mas já é divisa com Minas Gerais. Então, Você ia dar aula de terninho, assim, que nem o pessoal do direito faz? Jonathan, não. E pior ainda, na época você já me conheceu numa fase mais conservadora. Mas eu tinha cabelo vermelho e cabelo curto, cabelo bem curtinho, vermelho. Uhum. E eu tenho tatuagem, né? Uhum. Quando os alunos, e eu procurava ir de gola alta justamente para tentar, né, me manter um pouco mais de acordo com o departamento de direito. Mas não teve jeito, os alunos descobriram que eu tinha tatuagem, aquele cabelo vermelho, enfim. Até que chegou um ponto que eu deixei para lá. Mas não ia de terninho, eu tentava, né, ser um pouquinho mais formal, mas professora E de filosofia. Eu era louca da filosofia, então não preciso falar mais nada, né? você dava aula de filosofia lá. Isso, então. Que foi a vingança de Kant, né, na sua Foi a vida. vingança. Exatamente. Eu dava aula de filosofia do direito e filosofia geral para alunos do curso de direito. Então foi assim que eu comecei minha carreira como professora. Eu tenho a impressão que a sua vida acadêmica, ela sempre está em vários lugares ao mesmo tempo, né? Porque é fazendo duas graduações ao mesmo tempo que não necessariamente se conversam tanto, assim, conversam, claro, mas é um diálogo mais limítrofe. E aí você vai para o curso de direito da aula de filosofia assim, na verdade, eu acho isso, assim, fantástico de quantas... Pensando na historiadora Rossana, é formada por muitas camadas, assim. E que, assim, eu perguntei o quanto da bacharel em direito existe na historiadora Rossana, mas eu queria saber agora quanto que a professora de filosofia também tá Olha, aí dentro. estão todas juntas, de mãos dadas. Eu acho que a minha trajetória acabou se constituindo como o oposto do que a gente ouve falar também na universidade, que a gente tem sempre uma tendência a reforçar a especialização. E, no entanto, eu fiz exatamente o movimento inverso. Né? Não que eu não tenha sido criticada, como eu te falei, muitas pessoas sempre falavam que eu não era historiadora, porque eu tinha uma preocupação filosófica, conceitual, né? Mas, por outro Vamos lado, eu entrar também não nessa sou seara. filósofa, porque eu tenho uma preocupação com a sociedade no tempo. Sim. Então, Vamos entrar um pouco nessa seara antes da gente falar das suas pesquisas em si, porque de fato a gente tem uma tendência de que cada vez mais, eu acho que a academia ela passou a se mover muito para esse sentido, de criar micro especialistas, né? De você ser especialista cada vez em algo, num assunto mais recortado, mais recortado, mais recortado. Ao ponto que talvez chegue um tempo que tá todo mundo só fazendo micro história, sabe? E talvez isso vai muito porque os grandes temas foram se esgotando nas pesquisas universitárias,
E aí começaram a descobrir que a gente pode recortar mais, recortar mais. Isso é um pouco perigoso, no sentido de que vai chegar um tempo que a gente não tem mais diálogo com ninguém, né? Porque a gente está muito enclausurado, assim. Como é que você vê essa transformação do mundo acadêmico? O quanto isso é problemático na formação de novos historiadores e historiadoras? E, claro, eu entendo que isso é um espaço de conflito, porque tem muita gente que vai defender esse modelo, falar que não, tem que ser assim mesmo e tal. Mas como é que você enxerga assim, a universidade chegando em 2020, o mundo da pesquisa em 2020, de te proibir, basicamente, de falar de assuntos que não necessariamente você passou por uma especialização, assim? Não, tem várias vertentes essa sua pergunta, né? Porque disso também pode, a gente tem visto muito na universidade, vou dar um passo além, que não é só falar o que você não pesquisou, tem aquela defesa de que você não pode falar o que você não teve, o que você não tem experiência. Então, uma pessoa branca não pode falar de uma experiência negra, assim por diante. E agora eu tô sendo polêmica, eu vou, né? Ou um homem não pode falar de uma experiência feminina. Então, a gente está ficando investindo em determinados nichos, né? E o perigo disso é que você perde a dimensão da empatia. Então, se você não pode, pelo menos, tentar se colocar no lugar do outro, como é que a gente pode fazer história? Porque eu não sei o que é viver na Idade Média, eu não sou uma medieval, uma mulher da época medieval. Então, então tem uma situação que a especialização é o estudo só de uma circunscrito, essa é uma questão que a gente já fala, e tem essa outra questão de você só pode falar sobre aquilo que lhe é devido, sobre o seu quadrado, né? Essa questão eu acho preocupante também por conta disso. Então, no limite, a gente não pode fazer história. E aí volta a questão da especialização. Numa graduação, eu nunca fui muito defensora de que o aluno tinha que se especializar. Não durante a graduação. Porque eu acho que nós estamos ali para aprender a dimensão do mundo, né? E várias possibilidades de investigação e de se sensibilizar pela experiência de outras comunidades. Então, se você já entra numa universidade se especializando, você perde de vista um quadro maior. E aí a gente entra em 2020. O que essa pandemia está mostrando? Como é que a gente fica só limitado no nosso espaço, estudando só um aspecto da sociedade, quando, na verdade, as questões estão interligadas, né? As sociedades estão interligadas, estão em conexão o tempo inteiro. Como é que a gente faz isso hoje em dia, quando a internet está perpassando toda a nossa vida? Então, eu não sei te dizer o que vai ser da academia, mas eu acho importante a especialização num certo nível, digamos assim. É importante você conhecer a totalidade de um objeto, mas seu conhecimento não pode se esgotar ali, senão fica autorreferente. Isso é muito doido, né? Porque a gente vê muito, antes da gente começar a falar dos egos da universidade, eu vejo muito, assim, casos de professores ou professoras que até não gostam muito de se intitular como historiador ou historiadora. Eles gostam de pensar historiador da América portuguesa, do âmbito político do século XVII. E sempre parece que precisa se recortar como uma ideia de virtude até, sabe? Você não querer ser, digamos assim, um clínico geral. Você quer ser um especialista. E foi interessante porque recentemente eu gravei esse programa aqui com o professor Sebi, da USP. E ele me falou isso. Assim, eu não gosto muito de me ver como especialista. Eu gosto de pensar que eu sou um clínico geral, assim. Porque no momento que a gente se furta de falar sobre história e querer falar sobre um aspecto dela, um recorte dentro dela, perde-se muito em questão de luta também, né? De certo, sim, lugares para se ocupar do historiador. E, enfim. É um bom argumento também, exatamente. Porque então, ó, eu hoje em dia, como eu te falei antes, eu não sei nem se eu consigo me considerar uma medievalista. Não dá, eu não consigo. Então, quer dizer, eu só posso falar sobre história medieval?
E aí eu acho que as pessoas, nós não somos uma coisa só, né? Nós não temos um interesse só. E aí são essas camadas que vão se revelando, né? Que vão conversando entre si. Então, hoje em dia, eu estou muito mais interessada em pesquisar literatura, e aí é uma outra camada que tá surgindo, que tem surgindo, mas literatura vitoriana, trabalhar com Inglaterra contemporânea, história da Inglaterra, período contemporâneo, né? Então, e isso não tem nada a ver com a história medieval? Tem, em certo sentido tem, né? Então, a Virginia Woolf, que é quem eu tenho estudado e lido mais, falou várias coisas sobre a Inglaterra medieval. Ela construiu um documento medieval por meio da literatura. Então, eu acho que é importante que a gente pelo menos conheça que a gente conheça quais são as nossas potencialidades, os nossos interesses. Tá? Mudando um pouco a pauta, eu quero muito falar sobre essa sua mudança de áreas agora e estar trabalhando com literatura, saber o que a Rossana está fazendo hoje. Mas uma coisa que eu tenho, assim, que eu adoro perguntar para todo mundo: por que você decidiu estudar o que estudou? Assim, por que você foi para o mundo do medievo? Uhum. Você fez a monografia com a Nery, com a professora Nery de Barros Almeida, fez o mestrado e o doutorado com ela também, sempre tratando ali do mundo medieval, né? Entre ali o século IV, o século V. Acho que no seu mestrado você trabalhou com o século VI, né? Isso, exatamente. Como é que surgiu esse gosto por história medieval? E assim, eu consigo falar isso de um ponto de vista muito conflitante, porque adorava suas aulas, gostava também muito das aulas do Guto, mas de fato história medieval não é para mim. Assim, eu considero que o mundo passa a existir a partir do começo do século XIX, ignoro tudo que aconteceu. Uma brincadeira, não faço isso. Não, eu costumava falar que depois do século VI é jornalismo, né? Não é jornalismo. Como é que se deu esse interesse assim pelo medievo? Então, essa também é uma questão interessante. Eu acho que porque foi o impacto do primeiro ano da minha graduação. Porque eu tive história medieval no primeiro ano, eu tive antropologia, como eu estava falando antes. E na antropologia eu tive esse despertar para outras sociedades, né? Sociedades que se organizam de uma forma, se estruturam de formas completamente diferentes, com valores diferentes e que são igualmente válidos, né? Essa questão da empatia que eu estava falando, da alteridade, como a gente falava na época, e esse despertar para a alteridade. E medieval, para mim, foi exatamente isso. Ocupou um pouco esse lugar, sabe, de uma sociedade que tem muita influência no que virou o Brasil mesmo, né? Se a gente for pensar na longuíssima Idade Média, das grandes navegações, então desse português que tinha uma mentalidade medieval, como alguns gostam de dizer, chegou até o Brasil. Então, é uma sociedade que não está tão distante da gente, mas está. Então, isso me atraía muito na Idade Média. Então, esse outro que, ao mesmo tempo, somos nós. Tá? Então, foi daí que eu comecei, mas não foi também minha primeira ideia de pesquisa. Você talvez fique chocado em saber que a primeira coisa o primeiro campo que eu quis estudar foi Brasil, ditadura militar. Eu tô bem chocado mesmo. Era isso que eu tinha em mente quando eu entrei na universidade. Bem longe do Martinho de Braga, né? Bem longe, não tinha nada a ver com esse homem. Então, eu queria estudar. Quando eu entrei na universidade, minha ideia era fazer um trabalho sobre ditadura militar. E conforme os meses foram passando, tive aula com a Nery já no meu primeiro ano, tive aula com a professora Dulce, eu não lembro o sobrenome dela mais, de antropologia, professora Márcia D'Alessio, que também foi assim uma das melhores professoras que eu tive, prestando aqui minha homenagem para ela, né, que foi uma perda terrível esse ano. Foi mesmo. 2020.
Então, tudo isso acabou me levando para essa Idade Média. E aí, o meu interesse inicial foi estudar, como que eu posso falar? Eu queria fugir um pouco dessa ideia de que a gente tem da Idade Média, de que nesse período a igreja dominou soberana as mentes dos homens. Como se esses homens fossem uns idiotas, uns pobres coitados que não pensavam por si mesmos e que estavam ali à mercê de uma igreja maquiavélica, né? Então foi isso que eu tentei pesquisar durante a minha graduação e foi daí que surgiu o Martinho de Braga. Uhum. E a sua condenação às superstições pagãs, aos camponeses e assim por diante. E que tipo de documentação que você usou para pesquisar o Martinho de Braga? O Martinho de Braga, especificamente, já foi no meu mestrado. Sim, sim. Na minha graduação, eu fiz um trabalho de historiografia. Então, você vê a teoria de história, pensando conceitos, né? O que é bruxaria, o que é Magia, né? magia, isso. Que é outro choque, né? O Santos estudou magia na Idade Média, durante a graduação. O Martinho de Braga, eu descobri o Martinho de Braga quando eu estava fazendo essa pesquisa. E o documento é editado, então é uma carta que ele escreve em forma de sermão. Então, eu trabalhei com documento editado. Sim. E tem uma versão bilíngue hoje em dia. Não, na época eu já trabalhei, já tinha uma versão bilíngue. Então foi uma documentação editada, por isso que eu disse que eu não tenho muita experiência de arquivo, né? Eu não fui lá ver o manuscrito original, tá? Até porque nem sei se tem manuscrito dele de própria mão, né? Eu acho que o que a gente tem hoje em dia Ah, são as difícil, né? cópias. É. É bem complicado. E aí, não contente. Mas fala um pouquinho, assim, só para a gente entender do Martinho de Braga. Fala um pouco Martim. sobre o processo da pesquisa do mestrado, como é que foi. Certo. Conta para nós. Então, meu mestrado eu também fiz na Unesp, em Franca, também, sob orientação da professora Nery, de Barros Almeida. E, na época, aí eu quis entrar num outro debate. Então, se na minha graduação, né, durante o meu trabalho durante a minha monografia, eu quis entrar nesse debate de que existem formas alternativas de pensar religiosidade na Idade Média, ou uma certa forma de resistência à igreja durante a Idade Média, no meu mestrado eu fui para um outro caminho, que é que era um debate muito grande, que dizia respeito a essa obra específica do Martinho de Braga, que é essa carta sermão, Uhum. intitulada postumamente Sobre a Correção dos Rústicos, e que é considerado, então, um tratado em que ele se dirige aos camponeses do norte de Portugal. Então, Martinho de Braga era um bispo de Braga, norte de Portugal, e ele escreveu esse texto em aproximadamente 679, se não me falha a memória. Porque tem um outro problema da historiadora Rossana, que ela não sabe Uhum. data de Não cor. rola. Não rola muito. Mas então, ele escreveu essa carta sermão, e nela ele enuncia várias práticas que são consideradas como próprias do campesinato da época, né? E aí o que eu tentei investigar é se de fato a gente poderia chegar nessa segurança de dizer que sim, ele está se dirigindo aos camponeses e essas práticas são sim expressões da cultura popular. Uhum. Então, aquele debate da nova história cultural da década de 60 e 70, né? Essa tentativa de chegar no povo mudo da história. Então, foi isso que eu fiz no meu mestrado. E no meu doutorado eu mudei de novo. Então, Tá virando um tema, né? É o eu, tema dessa eu conversa. já ia comentar isso, assim, que você foi do Martinho de Braga, essa questão aí no século VI, para
olhar para o João Cassiano Uhum. e os lerinianos, né, no século 4 e 5, também com a Nery. Aí a Nery já te levou para a Unicamp. Isso, Assim, a Nery já me levou para o vamos Unicamp. tirar o trauma da Unicamp, vamos para lá, vamos beber no Barão Geraldo. Isso. E como é que foi? Por que mudar o tema assim? Como é que foi essa mudança de perspectiva? E se a Nery comprou de boa, assim, essa Sim, não. mudança? Ela sempre apoiou essas mudanças de temas durante a minha trajetória. Aliás, ela é bem eclética, assim, se eu posso dizer, né? No sentido ela gosta, assim, de transitar também por Eu não temas. diria, eu diria que ela é mais uma historiadora nos moldes do que a gente conhece como historiadora. Ela trabalha mais com fontes, É, metodologias da história. Eu acho que ela não é tão eclética no trabalho dela. engraçado, porque assim, pode ser uma impressão minha, porque eu li poucas coisas da Nery, porque eu acho que tá fora do meu campo de pesquisa e tal. Então, eu li algumas coisas de um livro que ela tem com a Monique Zemmer, que é o Inventar a Heresia. Isso, esse ela ajudou a traduzir. Ela ajudou a traduzir. Isso. A Monique Zerner organizou na França e aí ela traduziu. Não é um livro dela. Não, não é um livro dela. Ah, bom, então muito se explica agora, porque É, o pouco que eu li depois foi do livro que você tem com ela, inclusive, e com a professora isso. Ana Neme, que é a construção da narrativa histórica, o século XIX e XX, e o Missão e Pregação, Sim. que é dela também. Com E a eu Eliane, sempre achei. Hã? com a Eliane Moura, né? Com a professora Eliane. Isso, com a professora Eliane Moura da Silva. E que são textos que eu sempre achei meio bem diferentes, assim, e tal. Mas a Nery, o que eu acho que torna mais interessante, a Nery, na sua perspectiva, ela já é bem mais tradicional, nesse sentido. Eu acho que sim. Ela gosta, por exemplo, ela tem uma leitura e um conhecimento muito grande de literatura. Uhum, Ela é uma leitora ávida. Mas no trabalho dela, ela tem uma defesa muito grande pelos métodos científicos da história. Então, na hora, não que ela lê, é claro, ela tem um conhecimento vasto, mas na hora de fazer o trabalho de historiadora, ela é um pouco mais tradicional. uhum. Ela acha que tem os métodos, e isso me ajudou muito também, né? Porque eu precisava de alguém para me jogar para o chão. Mas ela, tipo, lidou muito de boa com essas suas mudanças, assim. Sim, sim. As mudanças de tema, sim, mas em termos de metodologia, né? Então eu Entendi. tentava, vou colocar uma Hannah Arendt aqui, ela me puxava, não, mas você é uma historiadora. Então, assim, Vou colocar uma Hannah Arendt, baixa a bola, não vai ter Hannah Arendt. então, Hannah Arendt não. E depois eu me peguei fazendo isso com alguns alunos mesmo, né? Por exemplo, eu lembro de um aluno, o Rafael Bosch, que Uhum. também, eu já diria que o Rafael Bosch já puxa mais por esse lado mais de conversar entre as áreas. Mas quando eu li no mestrado dele um Dostoiévski, eu falei, não, pode tirar esse Dostoiévski daqui. Então, aí eu me vi meio que Não fazendo, né, passarão. o que... Então, eu achei, foi importante para minha formação que eu tivesse esse apoio, né? Algo Uhum. em que me apoiar, um limite, digamos assim. Mas eu cortei, pode continuar falando sobre essa Ah, transição de não. pesquisas. Mas em termos de mudança de tema, sim, mas você pode ver que, embora tenha mudado o lugar e a Uhum. cronologia, a temática mais ou menos continua parecida, né? Porque ali, bom, o enquadramento social, digamos assim, porque no meu doutorado eu pesquisei monges Uhum. que se tornavam bispos, então eu continuei, de certa maneira, na esfera do episcopado, que são esse grupo de bispos que tinha uma autoridade importante durante o período medieval. E por que que eu mudei? Na verdade, porque quando eu terminei meu mestrado, foi meio traumático, assim, fazer esse mestrado. Porque eu acho que a gente também vai com a ilusão de que vai fazer uma pós-graduação que vai ser uma mil maravilhas, né? E aí você tem 2 anos e meio para fechar um trabalho e você nem mesmo sabe direito, você leva um ano para entender o que, que você está fazendo, e aí já tem que qualificar, e aí já tem que defender sem nem saber.
muito bem o que você está fazendo. Então, teve isso, foi um texto que eu falei, ok, mas acho que a razão principal foi que eu não achei que eu tinha nada de novo a falar sobre o tema. Eu tinha esgotado as minhas possibilidades com essa documentação, com o Martinho de Braga. Quando eu prestei o doutorado, eu até formulei um projeto que continuava o meu mestrado. Uhum. Então a gente pode até pensar que eu enganei a Nery, né? Porque eu entrei com um projeto sobre o Martinho de Braga, mas no primeiro ano de doutorado eu vi uma palestra com uma professora do CNRS, Eliana Magnani, e ali eu descobri o João Cassiano e os monges de Lerrans, e achei muito interessante essa ideia do monge bispo. Eu falei, mas quem sabe então, né? Eu não faço essa pesquisa. Não trabalho com os monges bispos, né? De uma região do sul da França, chamada Provença. E a Nery aceitou a mudança de tema. Então, assim, na verdade, Talvez a Nery chegou já no tempo, você não dá para segurar a menina, deixa. deixa Ela vai ela fazer, fazer, faz o que deixa ela ela fazer os quiser. trem dela aí. Então foi isso, foi essa a mudança, né? E eu gostava muito mais, eu achava que eu tinha muito mais a dizer sobre os monges de Lerrans do que eu tinha sobre o Martinho de Braga. Isso é muito legal, porque é muito a gente pensar um pouco na nossa contribuição para a história do que no nosso conforto, né? Porque é claro que seria muito mais confortável você continuar uma pesquisa sim, por mais que o mestrado encerrou, mas a pesquisa ela podia continuar, entende? Em outras perspectivas. E acho que essa noção de, pô, acho que eu já dei a minha contribuição aqui, vou partir para outros lugares. É algo que é um pouco inovador, pensando que você fez o seu doutorado o quê? Na segunda metade de 2000, assim. 2005, quando eu entrei. Acho- Era, 2005. era um tempo assim que acho que as pessoas ainda pensavam muito naquela ideia de vou fazer uma pesquisa longuíssima entre mestrado e doutorado, vai ser minha grande obra, assim, É, e você teve um baita desprendimento, né? Do tipo, não, cansei disso daqui, o que eu podia falar, falei. Vou partir agora pro. exatamente. É. Não, e eu Teve também. uma resistência aí? Minha? Ou, Não, resistência não, de terceiros. não, Do tipo, acho que nossa, não. sério que você vai fazer? Tipo, amigo que chegava assim, nossa, amiga, mesmo? Você não quer continuar o que eu tava fazendo? Você Não, ajuda? até que não. O que eu tinha resistência, então, se a gente for falar dos obstáculos, né, que a gente enfrentou durante a nossa trajetória, eu tinha resistência na época da graduação, porque Uhum. as pessoas me perguntavam o tempo, tinha o tempo inteiro que justificar o porquê estudar história medieval no Brasil, sendo que o Brasil nunca teve uma Idade Média. Então a gente pensa também, né, assim, então estudar história antiga, história medieval no Brasil, para quê? Vamos estudar só a história do Brasil, né? O Então historiador brasileiro tem medo, né, de sair do Brasil, né? eu não sei se é medo de sair do Brasil, mas eu acho que é um pouco eu não sei, territorialismo, é autorreferência, né, certos aspectos. Então vou ser polêmico, vai, Ai, meu Deus, eu tô já que a gente, tentando não ser polêmica. não, mas quem vai ser sou eu, fique tranquila. Aí eu vou dar e sorrir. Porque assim, eu ouvi isso de uma professora de história contemporânea, que eu gosto muito, assim, eu acho que eu desenvolvi muito uma ideia de que, e observando alguns colegas, de que talvez a gente ainda tenha uma certa síndrome de colonizado também no mundo da pesquisa. De que a gente evita falar de assuntos fora do Brasil ou da América do Sul, ou até da América Latina, visando que a gente se sente, de certa forma, um pouco inferiorizado, no sentido de que o que eu falar não é tão, digamos assim, não vai ser tão relevante o que um historiador local, um europeu, vai falar. É engraçado que a gente já não tem tanta relação assim com a história em África. Enfim, eu sinto um pouco essa síndrome de falar de Europa, até de Oriente Médio, talvez, mas principalmente com a história europeia e talvez os Estados Unidos. Que o historiador brasileiro não se sente
eu tô usando esse adjetivo agora com muitas aspas, porque não é bem isso que eu quero falar, mas é o que chega mais perto. Mas não se sente tão digno, assim, de Faz conseguir sentido. desenvolver pesquisas historiográficas em cima de temas europeus ou norte-americanos com o tema de vou ser irrelevante. Não, É mas mais... isso tem sentido, sim. Agora eu entendi. O que você quis dizer, ter medo de sair do... Agora eu entendi. Eu acho que esse é um argumento importante, sim. Porque toca naquela questão do arquivo, por exemplo, porque nós não temos acesso constante a isso, embora agora muita coisa, muita documentação esteja acessível, digitalizada, mas eu fiz minha graduação em 1990 e alguma, 97. Sim, sim. Né? Então, assim, não façam as contas aí não, por favor, né? Fiquem Mas, tranquilos. então, assim, não tinha, né? Digitalização, não tinha nem internet. Meu e-mail eu abri em 98, quando eu estava quase me graduando já. Então, era outro mundo. Então, tem isso, não tem o acesso ao arquivo, onde essas coisas estão, e aí todo esse aparato, que a gente talvez possa dizer técnico de leitura de uma documentação, conhecimento do latim, conhecimento de paleografia, também não tem. Uhum. A gente não aprende isso na escola, na universidade. Latim eu fui estudar por conta própria, porque eu não tinha uma aula de latim na minha universidade. Uhum. Paleografia eu descobri o que era quando eu já estava, sei lá pelo meu mestrado. Então, assim, tem isso. E aqui não, você vê, às vezes a gente tem, agora eu posso falar do outro lado da moeda, né? Então, às vezes você conversa com pessoas aqui que têm um conhecimento que a gente adquire na graduação e a pessoa está saindo do colégio. Quando eu fui na Universidade de Oxford, né, que eu estava como professor, como pesquisadora, né, fazendo uma parte do meu pós-doutorado em Oxford, com o professor Chris Wickham, eu fui lá, eu era professora da Unifesp, então é óbvio que não estou querendo comparar Oxford com a Unifesp, mas você vê as estruturas são muito diferentes. A gente estava lutando por um bebedouro no corredor, Uhum. por um papel higiênico no banheiro, pelo básico, para continuar aberto. Uhum. E os caras têm uma sala de leitura, os professores almoçam na universidade, tem uma sala de leitura, enfim. Tudo bem, Oxford também não é o padrão da Inglaterra, né? Oxford é Oxford, só se compara com Cambridge, olha lá. Mas assim, então a gente vai vendo essas coisas e fala, tudo bem, o que eu tenho para dizer? E tem, porque a gente faz história do medieval no Brasil, a gente não tem nenhum comprometimento nacionalista, por exemplo. É a mesma coisa que a gente fala, o americano não pode fazer história do Brasil? Ou um brasileiro não pode falar sobre a história dos Estados Unidos? Aliás, como fazem, né? Nunca foi um impedimento para os tais brasilianistas, né, entrarem no Brasil, falarem e tal. E... Nunca, mas nós falarmos de história medieval, sim. Tem sempre uma que justificar, né? Então, Uhum. assim, ótimo. Então, não está trabalhando com arquivo, não tem domínio do latim. Então, tem várias coisas que são vários obstáculos e limites que tem que, né, que precisa ser superados. Mas Uhum. tem o que dizer. Agora, vamos entrar um pouco na treta. Oh, ainda bem que está terminando, né? Então, aqui já Ah, não, vamos. não. Ah, não, mas pro YouTube pode ter um pouquinho mais. Rosana, você teve uma mudança que é considerada drástica, assim, principalmente para quem está pensando em carreira, né? Exclusivamente carreira. Você foi concursada, se tornou professora na Universidade Federal de São Paulo, e antes da gravação eu falava com você que quando eu era aluno, quando eu era estudante, nossa, eu olhava para os professores uma glamorização, né? Aquela ideia romantizava, assim, nossa, um dia eu quero ser isso, eu quero andar de calça jeans e paletó. E... e dar aula, e todo mundo ficar olhando para mim com aquela cara de admiração, assim. Na verdade, recentemente, tem alguns anos já, você tomou uma decisão que não é muito comum. Você abriu mão, digamos assim, de estar como professora numa universidade federal, dessa vida acadêmica, de todo o glamour que talvez possa existir também em cima disso, né, com os ônus e os bônus, mas você abriu mão disso e hoje você está na Inglaterra, você trabalha de outras formas, né,
digamos assim, não estando como professora na universidade. E eu acho que isso vem muito do que a gente está falando sobre ambientes tóxicos. E que o mundo acadêmico se tornou um ambiente bem tóxico. Como é que foi essa transição? Como é que foi o momento que você chegou e falou assim, olha, não é mais para mim isso daqui. Conta pra gente, que eu acho que pode inspirar talvez aí umas pessoas. Então, foram dois movimentos, eu acho. O primeiro foi isso, né, de uma certa insatisfação com o ambiente acadêmico mesmo. Uhum. Porque quando eu fiz essa graduação, né, fiz meu mestrado, meu doutorado, eu fiz motivado pela pesquisa. Porque eu gostava de estudar, sempre adorei estudar. Uhum. E aí eu falei, onde que eu posso estudar mais? Ué, sendo professora, porque um professor tem que estudar pra caramba, tem que ler, coisa, enfim. E aí eu me vi cada vez mais pressionada, por exemplo, para publicar, para participar de evento, para organizar congresso, para orientar vários, né, o que conta é a quantidade, não é a qualidade do trabalho. Uhum. Então, né, você vê lá, entende? Muda o título, né? O texto é o mesmo, você vai só requentando as mesmas ideias, mas chegou um ponto que para cumprir uma pressão pela quantificação de publicações que teria que ter, a gente não consegue sentar para produzir algo novo, né? Não dá, é humanamente impossível. Eu, pelo menos, não consigo, eu sou muito lenta para ler, para escrever, para pensar, para investigar. Eu quero só abrir um parênteses, porque eu discordo muito dessa da Rossana falar que ela é lenta, porque a Rossana ela faz algumas traduções do Interlocuções, e assim, eu e Verônica, quando a gente pega para fazer, a gente leva assim, de 6 a 10 anos. A Rossana, ela pega, no dia seguinte, você, gente, eu terminei já, tá aqui. Então, vamos colocar entre parênteses só, que Rossana, na verdade, ela é muito rápida. Mas, enfim. Mas eu não estou mais na universidade. É verdade. Talvez Tem por esse detalhe. saúde mental, a gente consegue fazer as coisas mais rápido. Então, Mas pode mas, prosseguir. mas tem uma pressão muito grande, né, para publicar, e não pela qualidade do trabalho, mas pela quantidade. Então, assim, e fora o trabalho burocrático, então, que é exigido de um professor universitário também, que é uma parte da carreira que ninguém olha, né? Quando a gente vai falar de um professor, o professor só dá aula, fica sentado o dia inteiro na cadeira, estudando, né? Não, o professor tem que fazer correção de trabalho, tem que preparar a aula, né? Tem que orientar aluno, tem que publicar, tem que fazer atividade administrativa, tem uma série de coisas. Então, isso estava um pouco me pesando, porque estudar, que era o que eu gostava de fazer, eu fazia bem menos. Uhum. Ou fazia com muito custo, de forma muito interrompida. Eu, assim, alguns anos, no final da minha passagem pela Unifesp, às vezes eu falo, gente, eu não consigo sentar e ler um livro do começo ao fim. Como é que pode um negócio desse? E eu tentei publicar, eu fiz um pós-doutorado, fiz pesquisa no exterior, publiquei o livro, depois de 4 anos de pesquisa. Então, não é uma coisa que falar, né, vou pegar meu mestrado e requentar. Não, quis fazer algo diferente, dizer algo a mais do que eu já tinha dito. Porque senão, qual que é a razão disso? Né? Se não for para a gente melhorar, para a gente pensar algo diferente, para a gente fazer com que outras pessoas pensem o mundo de uma forma diferente, qual que é a razão? Né? Qual que é o nosso papel? Então, eu estava em conflito com isso. Né? A parte de dar aula me agradava muito, mas eu não sei aqui se eu devo contar um segredo ou não. Eu sempre ficava muito tensa antes de preparar a aula. Não era um processo simples para mim. Né? Então, você que me viu do outro lado da sala, você pode falar, não, Rossana chegava lá, falava e pronto. Não, mas tinha que vencer timidez, tinha que vencer a inibição, né? Tinha que preparar um texto sem saber se o que eu estava falando era o suficiente. Tinha uma carga de estresse ali. Tinha uma carga de estresse, mas a interação com os alunos eu sempre gostei. Então, eu E sempre gostei. você sempre foi uma professora muito benquista pelos alunos, assim, né?
Até assim pela proximidade. Você não era uma professora que mantinha aquele distanciamento, sabe? Do tipo, olha só, sou um deus, não conversem comigo. Que, Não, que, porque que é comum na universidade é comum. pública. É. Mas não, eu gosto, eu gostava muito, sempre gostei desse contato com o aluno, porque eu também sempre, nas aulas, conseguia fazer esse processo de pensar alguma coisa diferente. Eu descobria algo, né? Então, esse maravilhamento da pesquisa, da conversa, da reflexão, eu tinha nas aulas. Então, só para dizer que, embora eu tivesse um pouco insatisfeita, estou tentando usar palavras muito boas aqui, né? Estou pensando nas melhores palavras aqui. Mas, embora eu estivesse insatisfeita com o universo acadêmico, também tinha uma parte que me alimentava positivamente. E quando eu deixei a Unifesp, foi muito difícil, não foi uma decisão fácil. Então, por mais que tenha sido radical, por mais, é claro que eu tomei uma decisão, dei um passo, achando que seria melhor para mim, mas, por outro lado, eu também tive que abrir mão de coisas que eram importantes para mim, né? Uhum. Então, não foi uma decisão simples. Eu fiquei um ano pensando e, né, antes de chegar, finalmente falar, não, de fato, eu estou indo embora. Eu fiquei um ano antes, conversando com os colegas, avisando coordenação, avisando departamento, né, falando, olha, tô indo embora. Então, porque eu também precisei desse tempo para conseguir fazer, né, dar esse passo. E aí tem outra a consequência. Quando eu me mudei para cá, nos primeiros 6 meses, a gente não tem noção como a universidade marca a identidade, nossa identidade. Uhum. Porque aqui eu fiz a escolha de não seguir nenhuma carreira acadêmica. Não quis ir dar aula, não quis ir pesquisar, eu quis me dar a chance de me reinventar. Então, de novo, de tentar fazer alguma coisa diferente. E precisava me adaptar no país, me adaptar com uma outra língua, uma nova cultura, enfim. Então, foi um processo de ajuste grande. Mas, ao mesmo tempo, ali no fundo, tinha aquela coisa: mas o que eu sou agora? Porque eu não sou mais professora. Então, eu tive uma crise de identidade nos meus primeiros 6 meses. Porque eu Uhum. ainda tinha aquela ideia de, puxa, mas a Unifesp me dava um lugar. Uhum. O que eu sou agora? Né? O que eu faço agora? Então, foi uma mudança conflituosa. Foi conflituosa. Não foi fácil. Mas Uhum. estamos aqui, né? Em 2020. Mas o quão bem te fez? O quão bem? Não que você está incentivando o pessoal a sair da universidade, não é isso, mas há um processo no sentido do tipo, hoje você não deixou de ser historiadora. Não. Você é tão historiadora quanto qualquer um outro historiador, sabe? Exatamente. Mas aí é que tá. A gente lida, tem duas, dois lados isso. Porque Uhum. eu continuo sendo a mesma pessoa. Continuo sendo a Rossana, historiadora, que se formou em Direito, que trabalhou com filosofia, que gosta de literatura, que gosta de conversar com os alunos. Mas Uhum. quando você perde o lugar institucional, as pessoas deixam de te ver como aquela pessoa que estudou medieval, que se Uhum. especializou naquela área, que publicou livro, que publicou artigo. As pessoas deixam de te ver daquela forma. Então, você continua sendo você mesmo, mas o olhar do outro muda. Então, isso eu percebi. Mas, o quão bem me fez? Eu não tenho mais problema de saúde, porque eu tinha muito problema de saúde em São Paulo, Uhum. mas assim, problemas crônicos de saúde. Eu não tenho mais problema de saúde. Eu posso fazer o que eu quero, no tempo que eu quero, na velocidade que eu quero, entregar as transcrições do nota de rodapé no dia seguinte, porque é um trabalho que eu quero fazer, que eu gosto, que eu percebo a contribuição que isso está dando, né? De Uhum. tirar a história da academia, como a gente estava falando. Uhum. Então, agora eu estou trabalhando como professora de novo, estou dando aula de português para estrangeiro, estou dando aula de inglês para brasileiro, estou Uhum. ajudando, né, quem tem vontade de praticar inglês, enfim, ler mais inglês.
estou conhecendo o mundo, porque eu tenho aluno de Hong Kong, eu tenho aluno da Polônia, eu tenho aluno da Rússia, tenho aluno da Bielorrússia, então eu estou conhecendo o mundo inteiro pela tela do computador. Então está começando, eu acho, uma nova etapa agora. Uhum. E você é toda em volta com a literatura aí, né? Isso, tenho lido bastante. E escrevendo para Livre Café. Então, colaborando com essa revista que também surgiu, eu acho que um pouco dessa inquietação, que a Livre Café é organizada, é editada pela Bruna Bengosi e pela Francine Ramos, também com essa tentativa de fazer a literatura ficar um pouco mais próxima das pessoas. Uhum. E que são textos maravilhosos que você escreve. Aliás, quem está no YouTube, o link já está aí para vocês entrarem. Enfim, eu acho sensacional essa atividade específica que você faz, Rosana. É incrível, assim. Muito obrigada. Fico contente. Antes da gente agora encerrar, esse ano você lançou um livro. Isso. E que vai estar o link aí na descrição também para quem quiser adquirir. E o nome do livro é Escrever a História e Cultivar a Memória Cristã sobre a cristianização da Península Ibérica entre os séculos V e VI, que foi publicado pela editora Apres. Conta para a gente desse livro, que é um trabalho de história, um trabalho historiográfico. Ué, eu quero acreditar que sim, né? Sim, sim. Mas esse livro surgiu, então, do incentivo da Nery, da professora Nery, de que eu publicasse meu mestrado. Uhum. Então, eu precisei voltar para o Martinho de Braga, depois E, de aliás, ter... você não quis botar o nome dele no título. Pois é, Ele você viu, né? vai voltar para te perseguir. Não, na época do meu mestrado eu sonhava com esse Martinho de Braga. Não tá certo esse negócio. Sonhava com ele, assim, mas... então o livro começou com uma tentativa de revisitar o mestrado e tentar dar um sentido, né? Fazer uma edição, uma revisão do que eu tinha produzido naquele período, ver se as coisas ainda faziam sentido, as ideias ainda estavam no lugar ou não. Mas conforme eu fui fazendo a pesquisa, eu vi que tinha mais coisas que eu podia falar. Uhum. Então o livro acabou se tornando uma tentativa de pensar como a história foi escrita na Península Ibérica e como se escreveu a história da Península Ibérica nos séculos V e VI e de que forma isso levou a uma certa consideração de como a memória cristã deveria ser cultivada em Braga. Então, o que eu tentei fazer foi dar os antecedentes do Martinho de Braga na Península Ibérica e pensar como o texto dele, aquela carta-sermão, tem muito instrumento de história na sua produção. Uhum. Então, foi uma tentativa, um esforço historiográfico, então, de pensar a escrita da história e a relação com a memória em Portugal, né, na Península Ibérica, nesse período da história. Então, tá aí, para quem quiser adquirir o livro, tá o link aí na descrição. Eu estou ansioso para receber o meu, da mãe da Rosana. Assim que o coronavírus desaparecer de Franca, ela vai ao correio. Ela vai ocorrer, justo. A prioridade é que a mamãe Rosana esteja bem de saúde. E qual é o nome da sua mãe? Fátima. E Dona Fátima esteja bem. Não coloquemos a vida de Dona Fátima em risco por causa do livro. Então, tá Não, mas tudo você bem. vai receber, tá encomendado. E então, quem quiser acompanhar o trabalho da Rosana, a gente tá passando aí também as redes sociais dela. Você que está nos ouvindo na rádio, vai lá no YouTube, dá uma olhada. A gente colocou tanto no Instagram dela quanto no Facebook. Ela escreve esses textos do Livro Café e tá sempre falando de literatura, história. É uma historiadora que eu tenho bastante admiração e acho que cuja experiência me fez começar a repensar certas coisas, eu acho que no nosso ambiente, né? Nesse ambiente acadêmico que é complicado, complexo. Enfim.
Ô, Sana, muito obrigado por ter Eu que te passado aqui conversado agradeço. comigo. Foi muito bom conversar contigo depois de tanto tempo. Sim, fiquei com mais saudades ainda, né? Então já vamos aguardar a próxima vez que você vier no Brasil ou que eu vá para a Inglaterra, mas como o euro tá valendo R$ 200, Pô, então nem me fale. é mais fácil você vir aqui e sim, você vai vir aqui e vai ficar hospedada no Copacabana Ah, Palace. com E com certeza. o Ó, euro, o euro valendo o que está valendo, você vai vir aqui para ser mandatária. a coisa não tá boa por aqui também, não. O índice de desemprego tá alto, viu? Ah, imagino. Olha, É, tá complicado. certamente. E agradeço você que nos ouviu até agora, tanto na rádio quanto nos assistiu aqui no YouTube. Até o próximo Nota de Rodapé.